Fala, rapaziada do canal RB Futebol, mais um vídeo no nosso canal. E nesse vídeo aí falando sobre a classificação do São Paulo para as quartas de final da Copa do Brasil. O tricolor paulista eliminou o Palmeiras nos pênaltis e está classificado. Rafael Veiga aí na partida perdeu 2 pênaltis, né? Tanto na partida como também na disputa de pênaltis. Rafael Veiga, que é um exímio cobrador de pênaltis, dificilmente perde e perdeu logo 2 na noite de hoje. E com essa vitória de 2-1, né, no agregado ficou 2-2. A partida foi para o disputa de pênaltis e na disputa de pênalti, no último pênalti, o Igor Gomes fez o gol da classificação e o São Paulo está nas quartas de final da Copa do Brasil e na terça-feira vai ficar sabendo quem será o seu adversário. Tudo isso aí você vai assistir nesse debate pós-jogo aqui no nosso canal RB Futebol. Antes de soltar aí o pós-jogo, o debate, onde o comentarista ali falou que o Palmeiras foi muito superior, principalmente no primeiro tempo, né? Na opinião do comentarista, o Palmeiras poderia fazer 4 até 5-0 no primeiro tempo. Tamanha foi a superioridade do Alviverde, mas futebol é aquele negócio, né? Não fez, São Paulo foi lá, fez um gol, 2-1, foi para os pênaltis e o São Paulo está classificado. Tudo isso você vai assistir aí nesse pós-jogo. Antes, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo dos grandes clubes do futebol brasileiro você encontra aqui no canal RB Futebol. E nesse vídeo trazendo o pós-jogo da partida. Vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Nem ninguém que jogou pelo Palmeiras. E se você não quer falar de futebol, você tem que sustentar. Não, vamos falar de tática. Realmente, o que aconteceu hoje, Raí... que o Raí estava ligado com a gente no Allianz Parque. O que aconteceu hoje, Bitar, foram coisas de futebol. Só que... então você não traz calendário para o debate, você não fala sobre PlayStation, também é rude. Se o Brasil precisa de educação, sim, precisa, mas hoje ele precisou de um pouco também na coletiva, Bitar. Eu acho que muitas vezes o Abel ele tem um certo problema quando a derrota aparece. E nesse ano de 2022 foram pouquíssimas do Palmeiras na temporada, então por isso vê-se muito o Abel rindo nas coletivas e brincando, um pouco mais leve do que ele costumava ser aí na temporada passada ou na retrasada, por exemplo, porque na passada também o Palmeiras foi muito feliz, mas não tanto quanto vem sendo nessa com resultados esportivos em campo mesmo. Mas o Abel, ele só esqueceu um detalhe na minha visão. Ele falou que o São Paulo não teve o mérito suficiente para matar o jogo nos 90 minutos. Nem o Palmeiras. Sim. Porque faltou esse detalhe, né? O Palmeiras criou, o Palmeiras poderia ter feito 5-0 no primeiro tempo? Poderia. E por que não fez? Então, eu acho que é muito fácil você deixar na conta do Rafael Veiga, falando assim, pode acontecer dele ter perdido o pênalti. Pênalti foi uma fatalidade, realmente. Ele é um cara que faz muitos gols pela equipe do Palmeiras, como ele fez no primeiro tempo. Tanto que ele não citou isso na coletiva, né? Mas, do mesmo jeito que ele fala que o São Paulo teve sorte, por muitas vezes, ou alegria, né, como ele colocou depois, por muitas vezes o Palmeiras também foi muito alegre e ele não colocou isso em pauta. É futebol, ele chegou a citar isso 1 ou 2 vezes na coletiva, mas assim, em alguns argumentos ele quer explicar algo que seja fora do futebol. Então, quando ele fala é só futebol, sim, fica meio estranho, né? Pois é, e você tem que entender que saber perder é diferente de gostar de perder. Ele não gosta de perder, mas ele tem que saber perder. Luiz Oliveira, na zona mista do Allianz Parque, trazendo o clima dessa eliminação do Palmeiras. Tudo bem, Luísa? Oi, Pedro, tudo bem com você? Oi, Digão, todo mundo que nos acompanha. Pois é, a gente está aqui na zona mista aguardando a vinda de jogadores tanto de São Paulo quanto de Palmeiras. A gente espera, claro, que venha o Jandrei, que foi o herói do jogo, que pegou 2 pênaltis do Wesley e do Veiga, né? Foi muito celebrado, foi o jogador mais celebrado no fim da partida, então merece aqui os nossos holofotes. E quem também a gente está esperando por aqui que deve pintar é o Igor Gomes. O Igor Gomes que converteu o pênalti final e também foi um destaque desse jogo, comandou o meio de
campo. Agora, falando um pouquinho do clima aqui, de algumas coisas que a gente pôde observar, durante os pênaltis eu fiquei olhando bem para o Rogério Ceni e é curioso ver como foi um alívio esse jogo para ele, né? Ele já havia declarado que o Palmeiras estava engasgado, estava preso na garganta dele, e durante os pênaltis ele não olhava para nada, ele não olhava, ele ficava atrás da fileira ali que se forma no banco de reservas de jogadores, andando de um lado para o outro, então muito tenso, mas depois, claro, muito feliz. E do outro lado, a frustração, claro, do lado palmeirense, mas a presença da torcida chamou muita atenção, empurrou o time durante todo o tempo e quebrou um recorde de público aqui no Allianz Parque. Foram 41.361 presentes, então uma torcida que fez uma festa muito bonita, apesar de sair triste aqui hoje. Agora, um destaque negativo, não tem como não falar de Rafael Veiga, né? É muito louco o futebol, porque o Veiga fez um gol no jogo, ele chegou a quebrar um recorde pessoal dele, chegando a 19 gols na temporada, algo que ele nunca tinha atingido, em nenhum ano ele tinha feito mais gols, e a gente ainda está em julho, e logo depois perdeu 2 pênaltis. E existia a mística, né, de Rafael Veiga, que ele era perfeito em cobranças de penalidades, quando o Veiga vai perder um pênalti, como ele faz para converter tantos, e agora ele perdeu o 3º seguido. Ele havia perdido num jogo contra o Santos e hoje perdeu 2. Então mostra como o futebol, né, cheio de altos e baixos, é uma loucura. Então hoje, um lado está em festa, o outro lado está triste, e a gente segue aguardando por aqui. Primeiro que pintar, a gente volta para falar com vocês. Show de bola, Luísa. Você tem o caminho aberto aqui no Depois do Jogo. É só chamar, chegando alguém do Palmeiras, chegando alguém do São Paulo. A gente segue no Allianz Parque e agora vamos mais uma vez com o Raí Monteiro. Aí estava falando com a gente sobre táticas e sobre o que foi esse jogo quando o Abel Ferreira começou a falar. Diga lá, Raí. Pois é, fala Pedro. Estava aqui ouvindo atentamente a entrevista do Abel. Já estou no Allianz Parque a meia luz, né? As luzes já foram apagadas aqui, algumas delas, na verdade, mas a gente segue aqui falando um pouco sobre esse jogo. Bom, vamos olhar um pouquinho então para a análise do confronto. O Abel falou muito que não queria falar de tática, mas acho que tem alguns aspectos interessantes sim para a gente falar sobre o confronto. Teve um jogo, né? O Palmeiras fez um excelente primeiro tempo, mas no segundo tempo não conseguiu manter esse ritmo, não conseguiu manter as chances criadas, né? Discordo discordo de bastante coisa que a gente ouviu nessa entrevista, mas geralmente as derrotas elas são um pouco mais amargas para os personagens que vão falar depois. Mas falando um pouco sobre a formação do Palmeiras no jogo de hoje, que veio com a novidade do Gabriel Veron, a ideia que o Abel teve, né, no jogo de hoje, ele fez algumas modificações, ele trouxe o Scarpa para ser uma espécie de um ala pelo lado direito, né? O Palmeiras sufocou muito o São Paulo nos primeiros minutos, e nos primeiros minutos onde o Palmeiras sufocou, o São Paulo produziu os lances de gol, a gente pôde observar, né, daqui do estádio, uma movimentação muito interessante entre o Veron e o Rafael Veiga. Então tá aí, pessoal, foi o pós-jogo da classificação do São Paulo para as quartas de final da Copa do Brasil. Palmeiras agora vai focar no Brasileiro e na Libertadores. São Paulo ainda tem Sul-Americana, São Paulo ainda tem Brasileiro ainda. Então, as duas equipes aí têm campeonatos importantes ainda nesse restante de temporada. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, compartilha aí nos seus grupos do Telegram, do WhatsApp, para mais pessoas assistirem a esse vídeo. A classificação do Tricolor Paulista e a eliminação do Alviverde, que agora pensa no Brasileiro e Libertadores. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no canal RB Futebol.